Interaspectos desafiadores de Netuno. Com as quadraturas e as oposições, os sentimentos de que falamos serão evidentes em alguns casos, mas na maioria das vezes surge um padrão inteiramente diferente. Os aspectos de quadratura e oposição de Netuno são quase sempre sentidos pelo nativo como uma necessidade de fugir de uma certa maneira à influência de outra pessoa. Abre parênteses. Maneira indicada especificamente pela posição do planeta pessoal em relação a Netuno. Fecha parênteses. Geralmente, a pessoa de Netuno é submetida por uma poderosa vaga de confusão e desorientação quando se confronta com um modo de expressão desafiador da outra. A pessoa de Netuno só se sente capaz de funcionar claramente, com concentração, se conseguir fugir a essa energia. Por exemplo, estava uma vez a trabalhar com uma editora cujo Mercúrio está em quadratura quase perfeita com o meu Netuno natal. Trata-se de uma excelente editora e sempre acertamos no nosso trabalho comum. Todavia, de uma vez resolvemos analisar juntos determinados capítulos, depois de ela já ter lido todo o material e tomado algumas notas. A ideia era a editora mostrar-me aquelas partes que, em sua opinião, deviam ser modificadas. Eu as leria, depois novamente, e juntos decidiríamos das correções a fazer, alterações à redação e etc. No entanto, ao trabalhar tão perto com ela, descobri que o seu Mercúrio ativava intensamente o meu Netuno. E quando me mostrou várias partes do material, não pude concentrar-me e caí em um estado de extrema confusão. Tentar preparar obras assim pode tornar-se tão frustrante e implicar uma tão grande perda de tempo que desisti. Porém, enquanto experimentava, descobri que tinha de ficar pelo menos a uns 3 metros dela para fugir à influência do seu campo de energia, antes de me poder concentrar suficientemente no que tinha a fazer. Fora desse campo, já podia concentrar-me e pensar com clareza. Acabamos assim por descobrir que o trabalho podia ser feito com mais eficácia e em cerca de 1/5 do tempo, se ela se limitasse a submeter-me uma lista das correções que sugeria para eu estudar sozinho. Assim, com Mercúrio em quadratura com Netuno, o meu Netuno era ativado, como expliquei, mas também a expressão do Mercúrio dela se frustrava, pois eu não podia entender o que me dizia. Ficava extremamente nervosa e desorientada quando começávamos a trabalhar. Nos interaspectos de Netuno, o tipo de confusão que descrevi manifesta-se quase sempre de uma maneira ou de outra. Umas vezes trata-se apenas de uma leve irritação, como no caso que mencionei. Outras, porém, manifesta-se como uma má interpretação, profunda confusão mental e mesmo ilusão.
A ilusão provém da tendência da pessoa de Netuno para evitar encarar as coisas com total honestidade. Ficam coisas por dizer, outras são ambiguamente ditas, a fim de levar o outro a ouvir algo que não é a verdade completa. A pessoa de Netuno quer manter as suas autoilusões e sente-se mal e insegura se tiver de lidar com o problema em termos concretos, sendo vaga ou fugindo à questão. Consegue defender-se da influência do outro sem se comprometer com nada. Se esses interaspectos de Netuno envolvem o Sol da outra pessoa, o intercâmbio pode ser tremendamente dominante, manifestando-se muitas vezes por ser tremendamente dominante em uma evasão habitual por parte da pessoa de Netuno e numa considerável frustração por parte da pessoa do Sol. Visto que a pessoa do Sol, não obtém resposta ou reconhecimento diretos quando exprime autenticidade e energia criativa. A conjunção de Netuno e do Sol pode partilhar algumas dessas qualidades, mas, regra geral, mostra também uma forte identificação mútua que às vezes raia pelo místico, quando cada uma das pessoas se sente como sendo a outra. Há casos de relações extremamente íntimas que têm esse aspecto, existindo com frequência um poderoso, mas altamente refinado fluxo de amor entre os dois indivíduos. A oposição poderá, em certos casos, partilhar essa qualidade mística, embora os elementos problemáticos que mencionamos acima se manifestem quase sempre. A quadratura é, no entanto, de longe o mais frustrante aspecto e o mais propício à produção de grandes conflitos. Por quê? Enquanto ocasionalmente possa existir uma forte identificação mútua, a relação baseia-se geralmente numa idealização irrealística da outra pessoa, e a identificação assenta, por isso, na ilusão ou em preconceitos subconscientes.